Você já se perguntou, por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Por que a vida, às vezes, parece nos esmagar sem motivo aparente? No baú de histórias, hoje vamos mergulhar numa das narrativas mais antigas e profundas da Bíblia. Uma história que desafia nossa compreensão de fé, sofrimento e esperança. Esta é a saga de Jó, um homem que enfrentou o teste mais difícil que um ser humano poderia suportar. E ainda assim permaneceu firme. Prepare-se para uma jornada que vai mexer com seu coração e sua alma. Jó não era apenas um homem rico ou piedoso. Ele era um exemplo de integridade, um pai amoroso, um líder respeitado. Mas num piscar de olhos, tudo o que ele tinha foi arrancado. Por quê? Quem estava por trás disso? E o que Jó fez quando o mundo desabou sobre ele? Essa história não é só sobre sofrimento, mas sobre o que significa confiar em Deus quando nada faz sentido. Vamos abrir o baú e descobrir. A vida perfeita de Jó. Imagine um homem que tem tudo: riqueza, saúde, uma família unida, amigos que o admiram. Esse era Jó, vivendo na terra de Uz, um lugar que alguns estudiosos acreditam estar na região da atual Arábia ou Jordânia. A Bíblia o descreve como íntegro e reto, alguém que temia a Deus e evitava o mal. Mas Jó não era perfeito por ser intocável. Ele era humano, como você e eu. E é exatamente por isso que sua história nos toca tão profundamente. A riqueza de Jó. Ele possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas e muitos servos. Era o homem mais rico do Oriente. A família. Jó tinha 7 filhos e 3 filhas, uma família grande e unida. Ele se preocupava tanto com eles que, após suas festas, oferecia sacrifícios a Deus, caso algum tivesse pecado. A piedade. Jó não era religioso por conveniência. Ele vivia sua fé no dia a dia, com uma devoção que chamava a atenção até nos céus. O palco celestial. A narrativa muda para uma cena no céu. Deus se reúne com os anjos. E Satanás, o acusador, aparece. Deus aponta Jó como exemplo de fidelidade, mas Satanás desafia. Será que Jó teme a Deus de graça? Tire tudo o que ele tem, e ele amaldiçoará o Senhor. Deus permite o teste, mas com um limite. Satanás não pode tocar na vida de Jó. Essa conversa nos céus muda tudo. Jó não sabe, mas sua vida está prestes a virar de cabeça para baixo. Ele está no centro de um debate cósmico, uma prova que vai além do que qualquer um poderia imaginar. A queda brutal. Num único dia, o mundo de Jó desmorona. Imagine a cena. Ele está em casa, talvez planejando o próximo sacrifício pelos filhos, quando um servo chega correndo, ofegante. Antes que Jó possa processar a notícia, outro servo aparece, e outro, e outro. Em poucos minutos, tudo o que ele construiu é reduzido a cinzas. As tragédias, saqueadores roubam os bois e jumentas, matando os servos. Um raio, ou fogo do céu, queima as ovelhas e os pastores. Outros invasores levam os camelos, assassinando mais servos. O golpe final, um vento destrói a casa onde os filhos de Jó estavam festejando, matando todos os 10. A reação de Jó. Apesar da dor inimaginável, Jó rasga suas vestes, raspa a cabeça, sinais de luto na cultura da época, e se prostra em adoração. Ele diz: Nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. O segundo teste, Satanás retorna ao céu e insiste que Jó só permanece fiel porque sua saúde está intacta. Deus permite um novo teste, mas proíbe Satanás de tirar sua vida. Jó é acometido por úlceras dolorosas, da cabeça aos pés. Jó agora está irreconhecível. O homem que outrora era o mais rico do Oriente está sentado num monte de cinzas, coçando suas feridas com um caco de cerâmica. Ele perdeu tudo: riqueza, filhos, saúde, e ainda assim não amaldiçoa Deus. Mas será que ele aguentará o que vem a seguir? O debate com os amigos. Quando a notícia do sofrimento de Jó se espalha, 3 amigos vêm consolá-lo: Elifaz, Bildade e Zofar. Eles são homens sábios, respeitados, mas o que começa como um gesto de compaixão, logo se transforma num debate acalorado.
Por que Jó está sofrendo? Será que ele pecou? Será que Deus é injusto? As perguntas deles ecoam as nossas até hoje. O silêncio inicial. Os amigos passam uma semana sem dizer nada, um sinal de respeito profundo. O lamento de Jó. Jó quebra o silêncio, amaldiçoando o dia em que nasceu. Por que não morri ao nascer? Por que a vida é tão cruel? Ele não culpa Deus diretamente, mas questiona o sentido de tanto sofrimento. As acusações dos amigos, ele faz. Você deve ter pecado. Deus não castiga os justos. Confesse e tudo será restaurado. Bildade, seus filhos pecaram e você está pagando por isso. Deus é justo. Zofar, você está questionando Deus? Arrependa-se ou será pior. A defesa de Jó. Jó insiste que não pecou de forma a merecer tanto sofrimento. Ele desafia os amigos. Vocês não entendem. Minha dor é maior do que palavras podem expressar. Ele começa a clamar por uma chance de falar diretamente com Deus. O debate se estende por capítulos, com os amigos repetindo que o sofrimento é sempre castigo e Jó defendendo sua integridade. É um confronto de ideias que ainda ressoa. Por que sofremos se não fizemos nada errado? Os amigos de Jó acham que têm as respostas, mas estão errados. Jó, por sua vez, não tem explicações, mas tem perguntas. E é aí que ele começa a se destacar. Mesmo na dor, ele não abandona a busca por Deus. A voz de Eliú e o silêncio de Jó. Justamente quando o debate parece não ter fim, um novo personagem entra em cena. Eliú, um jovem que ouviu tudo em silêncio. Ele está indignado com os amigos por não refutarem Jó, e com Jó por questionar a justiça de Deus. Eliú é como aquele espectador que não aguenta mais ficar quieto. Mas será que ele traz algo novo? O discurso de Eliú. Ele argumenta que Deus usa o sofrimento para ensinar, não apenas para punir. Ele exalta a grandeza de Deus e diz que Jó precisa se humilhar. Eliú é mais respeitoso que os outros, mas ainda não entende o quadro completo. A relevância de Eliú. Embora seus argumentos sejam mais equilibrados, ele não oferece uma resposta definitiva. Sua fala prepara o terreno para o momento mais esperado, a resposta de Deus. O silêncio de Jó. Após Eliú, Jó não responde. Ele está esgotado, mas também parece esperar algo maior. Eliú termina e um silêncio pesado toma conta. Jó, os amigos, todos esperam. E então, do meio de um redemoinho, a voz que Jó tanto queria ouvir finalmente ressoa. Deus está prestes a falar. A resposta de Deus e a restauração. Deus não aparece com explicações simples ou respostas prontas. Ele fala de um redemoinho com uma voz que ecoa poder e majestade. E o que ele diz? Ele não explica o sofrimento de Jó. Em vez disso, faz perguntas que colocam Jó e todos nós no nosso lugar. O discurso de Deus. Deus pergunta: onde estavas quando criei o mundo? Quem determinou as medidas dos oceanos? Quem comanda as estrelas? Ele descreve a criação, desde os leões até o Leviatã, mostrando sua soberania. A humildade de Jó. Jó responde: eu sou pequeno, falei do que não entendia. Ele se humilha, mas não porque foi derrotado. Ele finalmente vê a grandeza de Deus. A restauração. Deus repreende os amigos de Jó por suas palavras erradas e instrui Jó a orar por eles. Então, restaura tudo. Dá a Jó o dobro de sua riqueza anterior, novos filhos e uma vida longa. Jó vive até os 140 anos, vendo 4 gerações de descendentes. A história de Jó não termina com respostas claras sobre o sofrimento, mas termina com uma verdade. Deus é maior que nossa dor e sua presença é suficiente, mesmo quando não entendemos. A história de Jó é um convite para confiar em Deus, mesmo quando a vida não faz sentido. Ele não promete um caminho sem dor, mas promete estar conosco em cada passo. Jó nos ensina que a fé verdadeira não é a ausência de perguntas, mas a coragem de continuar buscando Deus, mesmo nas cinzas. Reflexão. Você já passou por um momento em que tudo parecia perdido? Como Jó, talvez você esteja esperando sua resposta do redemoinho. A lição de Jó é universal. O sofrimento não é o fim da história.
Há esperança, mesmo nas noites mais escuras. Obrigado por abrir o baú de histórias conosco. Se essa história tocou você, deixe seu like, compartilhe com alguém que precisa de esperança e se inscreva para mais jornadas como essa. Até a próxima!